É, então, salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Soares Gomes Canedo. Juliana é pesquisadora associada do Habitat, Unicamp, Berlim, e do Namorar, Núcleo de Pesquisa e Atividade Extensão sobre o Morar, da ProURB, do FRJ. Ela tem muito, o currículo dela é extenso, tá? Eu vou deixar para que ela se apresente. Só estou só dando uma palhinha aqui. Ela teve uma participação muito importante aqui na nossa comunidade indiana, quando que ela faz parte da academia e ela veio a convite da Defensoria Pública fazer um trabalho. Mas agora, com vocês, a professora Juliana Canedo, que vai falar sobre como ela conheceu a Indiana, como é que ela veio para a Indiana, o que que ela viu na Indiana. Enfim, agora a palavra é com você. Você se apresenta e começa a falar, tá bom? Muito obrigado Tá por aceitar o bem, convite. tá bem. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Bom tá aqui, tá de novo falando de Indiana. Na verdade, tem um tempo que eu não vou aí, mas eu sigo acompanhando por alguns canais o que tem acontecido. Bom, talvez para me apresentar, então, sou Juliana Canedo, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente moro em Berlim. Atualmente, na verdade, já há 10 anos. E atualmente eu trabalho como pesquisadora e professora na Universidade Técnica de Berlim, nesse instituto, o Habitat Unit. Sou arquiteta e urbanista de formação, tenho doutorado e mestrado em urbanismo. E quando eu morava no Rio, eu estudava e depois, posteriormente, fui pesquisadora e professora da UFRJ, né? Junto com a professora Luciana Andrade. A gente se aproximou de Indiana em 2014, início de 2014. Então, como o Marcelo falou, foi um convite da Maria Lúcia Pontes, né, defensora pública na época, que estava à frente de um processo de resistência contra uma ação de uma possível remoção, né, de moradores de Indiana, que tinha sido levada pela Secretaria Municipal de Habitação, né, uma oferta do Minha Casa Minha Vida, que gerou algumas questões, e naquele momento a universidade foi chamada para fazer um relatório alternativo ao relatório apresentado pela prefeitura, que dizia que Indiana tinha que ser removida por uma questão de risco, né? Risco de inundação pelo rio. Então, eles apresentavam uma solução de remover toda a Indiana e todos os moradores. E aí, então, a gente foi convidado para fazer esse relatório alternativo, em parceria com o engenheiro civil, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Bom, enfim, mas em parceria com o engenheiro, com a Maria Lúcia José Ponte Simões. Simões, exatamente, José Simões, a Maria Lúcia Pontes e a gente da arquitetura. Então, a gente fez de início uma série de vistorias para analisar não só a questão se de fato existia um risco para todas as casas com relação ao rio e também o risco das moradias. Então, a gente fez uma avaliação de algumas moradias que eram consideradas pela defesa civil como condenadas, né? E o resultado desse relatório é que existiam alguns pontos de risco, mas que poderiam ser, a partir de um processo de urbanização e de intervenção na questão do rio, mas também de melhoria das condições de algumas habitações, você poderia resolver esse risco sem a necessidade de remover os moradores. Então, a partir daí começou essa parceria e eu, naquele momento, estava começando meu doutorado, estava como professora substituta da UFRJ, e aí a gente começou a abrir alguns cursos para trabalhar junto com os estudantes e os moradores de Indiana, pensar soluções de urbanização para o espaço de Indiana a partir das demandas, dos desejos dos moradores. Eu me lembro, inclusive, Marcelo, que você tinha um desenho que você tinha feito muito bacana sobre a ponte que passava para a escola, sobre já uma visão muito pertinente das questões ali para melhorar a qualidade de vida ali dos moradores de Indiana. E aí, nesse momento, a gente chamou os estudantes do Abricó, que era o escritório modelo da UFRJ, e até onde eu sei, eles seguiram
parceiros de Indiana por muitos anos. Eu não sei se eles ainda estão em contato, mas os alunos mudaram, né? Mas eles fizeram muitas coisas legais. Eu acompanhei, inclusive, na época do Covid, que foi feita uma fontezinha para lavar a mão, enfim. Foi um processo ali que iniciou em 2014, mas que eu acho muito bacana que seguiu. Enfim, eu guardo só lembranças maravilhosas das pessoas, seu Antônio, Dona Clarice, todo mundo que recebeu a gente sempre com tanto carinho e tanto aprendizado que a gente teve, que eu tive, né, que eu levo para a minha vida até hoje. Então, não sei, tenho um carinho muito especial por Indiana. Não sei o que mais que eu posso falar. Então, na verdade, você foi a pioneira desses cursos que foram trazidos pela Defensoria Pública. Então, naquele momento que você montou essa grade, que você se deparou aqui nessa organização, eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi seu sentimento quando você veio para cá? Se foi a primeira comunidade, ou se você já tinha uma experiência sobre o que era essa coisa da remoção? Porque você viu que muitos de nós estávamos totalmente estáveis emocionalmente, até por conta que a gente não entendia esse processo e a gente precisava de toda ajuda. Então, vocês foram fundamentais, assim como a Defensoria Pública. Foi muito uma expertise muito grande ela ter trazido a academia, ainda mais essa formação específica que é arquitetura e urbanismo, que tem tudo a ver com a gente aqui, né? Porque quando fala-se de cidade, né? Projeto de cidade, você fala do arquiteto, não é só engenheiro civil, tem que ter um arquiteto. Eu gostaria que você falasse essa sua visão. Quando você chegou Uhum. aqui, como é que foi para você chegar aqui na Indiana e se deparar com aquele caos, né? Porque estava um caos. Uns queriam ficar, outros queriam sair, e a prefeitura dizendo que não tinha solução. Fala o que você sentiu, a sua percepção. Primeiro, a sua pergunta sobre a minha, se foi a primeira comunidade que eu estive ou que eu trabalhei. Na verdade, não, eu trabalho desde a época que eu era estudante, já trabalhei com comunidades na Bahia, fiz o meu mestrado sobre a Providência, mas eu nunca tinha tido uma aproximação tão intensa. Então, Indiana foi a primeira comunidade que eu realmente desenvolvi esse trabalho a mais longo prazo, que eu desenvolvi essas relações interpessoais com os moradores de Indiana, e também foi a primeira vez que, porque na Providência também tinha uma questão de remoção muito grave, mas quando eu cheguei na Providência, esse processo já estava em andamento, ou já quase no processo final. Em Indiana, a gente chegou um pouco no início, assim, né? Então, logo depois que foram anunciadas esses projetos, né? E já em conjunto com a Defensoria Pública. E também enfim, foi deixa eu pensar como é que eu posso dizer. Quando eu cheguei aí, na verdade, o que me chamou muita atenção foi essa auto-organização que vocês fizeram na Comissão de Moradores na época, que muito rapidamente se organizou ali para resistir, né? Porque tinha um grupo que queria fazer um acordo com a prefeitura e sair, e um grupo que queria permanecer. Então, eu me lembro que eu achei muito interessante ter tido esse processo de auto-organização, com a Socorro também na época, não sei se a Socorro ainda está presente, e essa busca dessas parcerias com a Defensoria Pública, que posteriormente com a universidade. E outra coisa que me chamou muita atenção era a violência do município, né, da prefeitura. Não só o discurso não era tão violento, mas nas ações, né? Porque eles já tinham, quando a gente chegou aí, demolido algumas casas, né? Inclusive deixado entulho e criando uma série de problemas para os moradores. E aí, em seguida, quando a gente começou a se aproximar, também uma das primeiras coisas que a gente fez, inclusive, no início eu mesma desenhei o mapa de Indiana, né? Isso foi muito interessante porque naquela época não existia mapeamento oficial das comunidades que a gente pudesse ter acesso. Então eu tive que desenhar casa por casa, e aí eu ia indo com os moradores e eles me explicando porque às vezes uma casa está aqui, mas ela se expande para cima da outra. Então a gente foi fazendo esse quebra-cabeça ali de como essa comunidade tinha se desenvolvido, junto com o pessoal do ITERJ, que estava fazendo cadastramento também na época,
para fazer os processos de regularização fundiária, ou para talvez, idealmente, no futuro, fazer o processo de regularização fundiária, né? Então, para mim, foi um processo muito interessante de aprendizado, como que, durante décadas, esses espaços de Indiana foram sendo autoconstruídos por vocês, sem a presença do Estado, muitas vezes, né? Sem a presença, muitas vezes, de arquitetos e engenheiros, mas como ali tinha tudo que vocês precisavam, né? Tinha comércio, tinha moradia, tinha espaços de convivência. Então, assim, foi muito interessante. E aí, depois, trazendo os estudantes, eu achei que também os estudantes são muito criativos, né, nas ferramentas que eles usam. Então, eu me lembro que teve uma ação que o Abricó organizou para mapear Indiana, que eles fizeram uns íconezinhos de, por exemplo, lugares barulhentos, lugares que tinha lixo, e aí eles iam andando com vocês e colando assim nas paredes para poder marcar quais eram os lugares mais legais, os lugares que tinham problemas, e depois, a partir daí, pensar soluções. O que mais que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que foi isso, assim, foi uma experiência muito, muito rica de entender que eu sou arquiteta e urbanista, mas eu estou ali atuando num espaço que já está construído, né? E como é que a gente pode, em parceria, ouvindo quais são as demandas e quais são até as visões criativas de espaço que estão presentes ali. E aí poder usar o trabalho da universidade numa ação concreta, mesmo que os projetos que foram feitos não tenham sido necessariamente executados, porque não tinha dinheiro da prefeitura e tal, mas, por exemplo, o projeto de urbanização que foi feito pelos estudantes foi usado pela Maria Lúcia no processo que depois, posteriormente, vocês ganharam autorizando vocês a permanecer, né? Então, ela usou o projeto dos estudantes e o projeto do José Simões para mostrar que existiam possibilidades desse território de permanecer ali sem a necessidade de remoção. Então, isso também para a gente da academia é uma oportunidade muito rica de entender que a gente tem um papel político, social e que a gente pode contribuir, né? Parabéns, é justamente isso que o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca ele está registrando, essa visão de quem esteve aqui e que outrora foi tão importante quanto a luta pelos moradores que queriam ficar, porque vocês trouxeram para a gente aquele conhecimento que nós não tínhamos. Então, assim, só para acrescentar, contra laudo. Como é que eu vou falar que eu não concordo com um laudo dado por uma pessoa habilitada? Só se eu tiver uma pessoa habilitada que possa descrever que, olha, isso aqui eu acho que você não observou, caro colega. E vocês foram essas pessoas que se fizeram ser nossos olhos, nossos ouvidos. Enfim, vocês somaram nessa força. Então, não tem como a gente contar a nossa história, que, na verdade, a comunidade não era nem para estar existindo hoje, mas a partir desse conhecimento que foi trazido pela academia, junto com a Defensoria Pública, a gente pôde somar no processo e ter forças para poder dizer, olha, nós não estamos errados. Então, professora Juliana Caneto, eu agradeço muito a sua participação e todos vão te conhecer, porque tem moradores que não te conhecem e vão ver esse vídeo e vão ver esse depoimento. Então, isso é tão importante quanto nós que conhecemos você, nós que vivenciamos aquela época, falar de você, porque vai dizer, quem é Juliana Canedo? Não, Juliana Canedo vocês vão conhecer. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver ela falando a narrativa dela. Então, assim, agora suas considerações finais, né? Porque a gente já está caminhando para o término, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Marcelo, de novo. É sempre um prazer e emocionante falar de Indiana, como eu digo, me marcou não só profissionalmente, mas afetivamente. Tenho muito carinho. Voltei aí nas vezes que eu fui no Brasil. Quando eu voltar agora no Brasil no final do ano, vou entrar em contato para ver, de repente, o Museu de Memória já está ativo, eu vou poder olhar, poder ver, mas reencontrar as pessoas. E eu acho que todo o trabalho que a gente fez só faz sentido porque a gente fez coletivamente com vocês, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é um aprendizado para todos nós também, de
como repensar, né, como profissionais, como que a gente pode ampliar essa rede de diálogo, né, com as pessoas, com os moradores, não só de comunidade, mas de forma geral, né? Então, é, foi um grande aprendizado para mim e segue sendo. Então, agradeço muitíssimo e muito bom poder relembrar as histórias de Indiana. Nós que agradecemos. Um grande abraço para você, muitas felicidades, muito sucesso. Que você continue Obrigada. nessa trajetória linda, profissionalmente, socialmente, enfim. Nós seremos eternamente gratos a você, tá? Então, assim, se Muito nós não bem. tivemos a oportunidade de agradecer a você, estamos agradecendo agora dessa forma singela, já que nem todos vão poder ir até você, mas você vai estar em cada residência aqui, em cada pessoa que acessar esse link. Muito obrigado, fique com Deus. Deus te Muito abençoe obrigada. ricamente. E manda um abraço meu para todo mundo aí. Muito obrigada.